Então, bom, vamos começar então a segunda parte. Depois dessa contextualização, vamos para o prato principal da apresentação, por assim dizer, que é eu preparei uma linha do tempo para tentar trazer alguns elementos para vocês entenderem aonde, como se produziu a teoria histórico-cultural, para a gente depois, nos próximos módulos, conseguir se aprofundar nessa teoria propriamente dita, né? Então, o Vygotsky, ele nasce no Império Russo, né, na cidade de Orsha, que hoje em dia fica na Bielorrússia, né, em Belarus, né, mas muito novinho, né, ele e a família se mudam para a cidade de Gomel, onde Vygotsky vai passar grande parte da vida dele, né? Ele é de uma família que tinha um poder aquisitivo bom, né? O pai dele era gerente de banco, mas era uma família de judeus e existia uma grande pressão antissemita no Império Russo. Inclusive, Gomel era um dos poucos lugares que os judeus eram possibilitados de viver dentro do Império Russo, né? O judaísmo é algo importante para o Vygotsky jovem, né? Com os textos que nós temos agora, principalmente no Notebooks, nós vemos muito alguns dos comentários dele sobre a questão do judaísmo, né? E ele vai acabar escrevendo um pouco sobre essas questões do judaísmo até pouco antes de voltar de Moscou na universidade. A gente vai ver isso um pouco depois. Então, aí tem um mapinha para vocês se localizarem onde que é a Bielorrússia, né? Ali, né? Na Europa, e onde na Bielorrússia, onde que é Orsha, onde que é Gomel, para a gente ter uma melhor ideia geográfica de onde que são esses lugares que a gente fala, né? Ambas as cidades, elas ainda existem, né? E tudo mais. Bom, em 1914, né, o Vygotsky, então, ele dá uma certa sorte, porque até então os melhores estudantes eram selecionados entre os judeus para ter a cota de acesso à universidade. No ano do Vygotsky, isso passou a ser por sorteio. Então, mesmo tendo notas muito boas no ginásio, Vygotsky teve que ir para o sorteio, as notas dele não valeram de nada, mas ele acabou sendo sorteado, e aí ele vai estudar, então, na Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Moscou, onde logo em seguida ele muda para Direito, né? E, ao mesmo tempo, ele vai se matricular na Universidade Popular de Chaniavsk. Depois a Priscila me corrige nas pronúncias, né? Que é uma universidade aberta, né? Que muitos dos professores das universidades de Moscou, né, em rebelião ao Império, eles vão para essa universidade aberta que não dá diploma, né, mas eles têm vários cursos de formação, e é lá que o Vygotsky vai estudar muita coisa de literatura, psicologia, filosofia, etc. Né? Quando jovem, o Vygotsky ele vai publicar textos sobre literatura e teatro, né, em algumas revistas, né, como a Letops, a Novimir, Novaya Zin. A nossa colega Priscila vai falar melhor dessa fase de escrita sobre arte do Vygotsky, né? Mas é interessante notar a presença de uma peça em específico, que é o Hamlet. Esse trabalho do Shakespeare, ele vai acompanhar o Vygotsky pela vida inteira dele, né? Então, ele começa, por exemplo, a escrever sobre o Shakespeare, né? E a monografia dele, né, para a conclusão do curso, é justamente uma análise do Shakespeare. Aqui no Brasil saiu a parte, né, da Psicologia da Arte, mas ela foi publicada junto com a Psicologia da Arte na segunda edição do livro Psicologia da Arte, de 1968. Né? Ambas as edições são problemáticas, a gente vai ver isso depois. Mas o Vygotsky, então, ele vai ter o Hamlet, o Shakespeare, né, a tragédia, como um elemento importante ao longo da sua vida. Né? O Veresov fala muito, né, o drama, né, que para o Vygotsky desenvolvimento é drama. E acontece
palco, não é estágio de desenvolvimento, né? Seria equivalente no inglês stage, né? De palco do teatro, né? Em 1917, nós temos um grande evento mundial, que é a Revolução Russa, né? O Vygotsky, ele não termina a faculdade, ele não se gradua, né? Mesmo faltando pouco tempo para se graduar, talvez por conta de todas as questões da Revolução, que não foi algo, com certeza não foi algo tranquilo e pacífico, né? Vygotsky retorna, então, para Gomel, né? Mesmo sem o título formal da universidade, né? E aí começa a história da tuberculose, né? Não se sabe direito quando e onde o Vygotsky ele contraiu a tuberculose, né? Mas em 1918 nós sabemos que ele cuidou de 2 irmãos dele que estavam adoentados, né? Em Gomel, ele tenta dar aulas particulares, ele dá aula para professores, ele assume alguns cargos, né? Por ser universitário, né? Em uma cidade provinciana, então ele acaba assumindo alguns cargos de direção, supervisão, né, ligados à arte, ligado ao teatro. E, por fim, né, ele até assume depois alguns cargos relacionados ao desenvolvimento infantil, no que chamaríamos hoje de educação especial, na época se chamava de defectologia, né? Curiosamente, ele muda o nome dele de Lev Vygotsky para Lev Vygotsky, mas também, ao mesmo tempo, ele não mudou oficialmente. Então, ele assina como Vygotsky, mas, enfim, complicado, né? E ele continua publicando, né, em revistas de teatro, também, tanto de Gomel, né, e outras revistas. Em 1920, ele participa da fundação de um museu e tem a sua primeira grande crise de tuberculose, né? Então, a primeira vez que ele é internado. Tem aqui uma foto do jovem Vygotsky, né? Um rapaz magro, né? Mas que tem ali um olhar muito sério, né? Eu acho que é um olhar determinado, eu acho muito interessante. Em 22, ele organiza a revista Veresk, né? E ele leciona na Escola Técnica de Pedagogia de Gomel. Nessa escola técnica, ele consegue convencer a comissão do partido de montar um laboratório de psicologia. E ele começa a fazer algumas pesquisas, mesmo ele não tendo muita experiência em pesquisa, ele resolve, né, montar um laboratório e tem planos audaciosos de produção para esse laboratório. Então, voltando para a história do círculo propriamente dito, né, como que isso se inicia? Se inicia com o jovem Vygotsky, provinciano, né, indo apresentar 3 trabalhos acadêmicos no 2º Congresso, aí um nome eu já vi como Congresso Pan-Russo de Neurologia, de Neuropsicologia, né, as fontes variam um pouco. Mas são resultados das pesquisas dele em Gomel. Esses trabalhos impressionam o jovem Luria, que já estava trabalhando no Instituto de Pesquisa Experimental de Moscou, e o Luria convence o recém-empossado diretor do Instituto Kornilov, que tomou o lugar do Cherepanov, de contratar esse rapaz. E já no Instituto também trabalhava já um estudante do Cherepanov, que era o Leontiev. Então, aqui a gente tem a foto do Vygotsky com a família dele. A menina mais à esquerda dele é a Gita, que vai escrever alguns artigos, né, trabalhos biográficos sobre o pai. Embaixo tem uma foto que foi tirada na frente do Instituto, né, de Pesquisa de Moscou. E na esquerda, da esquerda para a direita, na primeira fileira, nós temos a segunda pessoa é o Luria e a terceira pessoa é o Vygotsky, né? Mas olha quantas pessoas estão ali, etc. E é interessante notar a presença de mulheres, né? Lembrando que
a mulher não participava muito da produção científica nessa época em outros países, né? A União Soviética, então, ela abre toda essa possibilidade acadêmica para as mulheres. Em 25, o Vygotsky faz uma viagem para fora da União Soviética, né? Que é para a Inglaterra, e ele fica internado muito tempo no hospital. Ele defende o que seria o equivalente a um título de doutorado, né? Um título de professor titular, que é a Psicologia da Arte. E ele defende em ausência, porque ele estava no hospital. O Kornilov, ele tenta dar o título para o Vygotsky, mesmo talvez ele não sobrevivendo à tuberculose, né? E aqui começam as coisas estranhas. O Vygotsky, ele prepara a Psicologia da Arte para publicação. Ele assina um contrato de publicação desse livro, mas esse livro ele só vai ser publicado com cortes em 65 e com menos cortes, graças a uma cópia que estava nos arquivos do Eisenstein, né, que era o diretor, por exemplo, do Encoraçado Potemkin, né, estava lá com várias anotações do Vygotsky e do Eisenstein nesse manuscrito que foram incorporadas no texto, né? E nessa versão de 68 saiu também a monografia sobre o Hamlet, né? Lá de trás, lá de 1916. Em 26, né, é publicado o Psicologia Pedagógica, que é resultado dos escritos do Vygotsky quando ele ainda está indo para Moscou, né? Muito disso parece que ele escreveu em Gomel. E esse período de 24, 27, né, principalmente aí a partir de 26, é o momento que nós vamos chamar da psicologia instrumental, né, do Vygotsky, né, que é quando ele faz, então, os estudos de cada função psicológica superior, né, e tenta encontrar formas de estudar essas funções. Um exemplo disso, né, que é o exemplo, inclusive, que está aí na foto, são os experimentos do aluno dele, o Sakharov, de formação de conceitos. Né? Então, o Sakharov, ele não se sabe do que, como ele morreu muito jovem, em 28, né, mas esses experimentos são muito importantes para a teoria do Vygotsky, tanto que eles aparecem mais à frente no psicologia, no pensamento e linguagem. Né? No livro, que seria a maior obra para a gente estudar o Vygotsky, que a gente tem acesso agora. Então, aqui a gente começa a ver, então, como é que vão se formando esses círculos, né? Então, você tem alguns autores ali, né, marxistas, né? Tem alguns defectologistas, né? Alguns médicos, tem o Leontiev ali, pesquisando sobre a questão do afeto e, principalmente, trabalhando em parceria, o Vygotsky e o Luria. Né? Também nessa época, né, de 27, depois dessa época, até 27, nós começamos a entrar, então, na psicologia histórico-cultural de fato. Interessante notar que esse nome não é o nome dado pelo Vygotsky, é o nome dado pelos críticos do Vygotsky, a teoria dele. Então, era um nome pejorativo, né? O Vygotsky vai chamar de psicologia geral, psicologia instrumental, psicologia concreta, teoria das funções psicológicas superiores, né? Então, dessa internação dele de 25 e 26, né, ele escreve um texto muito importante, né? A gente estava até discutindo isso antes da aula, né? Que é o significado histórico da crise da psicologia. Esse texto ele só foi publicado com várias alterações nas obras escolhidas em 1982. Tem um artigo da professora Zavashneva que ela vai apontar quais são as diferenças entre o manuscrito original e esse manuscrito de 82. Né? E é aqui que se formaria, de acordo com o cânon, né, com as histórias, a Troika e a Piatiorka, né, que são os três, Luria, Vygotsky e Leontiev, e os 5, que são 5 alunos que o Luria leva para o Instituto Experimental, 5 alunos de graduação, me parece, né?
entre eles várias mulheres, né? A Rosa, a Natália, a Lia, né? É interessante que tanto os 3 quanto os 5, eles frequentam muito a casa do Vygotsky, né? Então, a Gita, ela vai relatar que lembra dos 5 estudantes irem visitar o pai dela, do Luria passar muito tempo lá, às vezes o Leontiev também ia lá, mas em termos de produção, Vygotsky vai produzir principalmente com o Luria, né? Aqui tem uma foto, é um pouco posterior, né, de 29, do Vygotsky dando aula no Uzbequistão. Bom, em 28, né, o Vygotsky ele prepara para a publicação uma versão do seu texto, o Significado Histórico da Crise da Psicologia, que se chama Science of Psychology, né, ou Ciência da Psicologia. E muita coisa não aparece lá, né, é um texto um pouco mais simples, né, que o Significado Histórico, e preparado para ser publicado. Lembrando que essa época, né, como a professora Gisele já colocou, é uma época complicada por conta do avanço do stalinismo e dessa rigidez na implementação da teoria marxista, né? O Vygotsky ele tem a intenção de escrever um livro que seria um livro grandioso sobre as grandes histórias do desenvolvimento, a história do desenvolvimento filogenético, a história do desenvolvimento cultural e a história do desenvolvimento ontogenético, né, da pessoa. Seria esse estudo sobre a história do comportamento, o macaco primitivo e a criança, que ele mesmo aponta nas notas e nas cartas dele que ele ficou extremamente decepcionado com o resultado desse livro. Em 1930, né, então a gente vai chegando no fim desse período. Então o Vygotsky e o Luria estão produzindo muito, né, tem uma série de pessoas, né, entre 27 e 31 trabalhando com eles em Moscou, e aqui a gente começa a ter uma quebra, né, porque eles são convidados aí para Cracóvia, né, hoje na Ucrânia, né, para desenvolver um instituto lá, né? E começam a ter as primeiras divergências. Mas o que é interessante notar é que tem um texto do Vygotsky, de 1930, né, que está no livro Teoria e Método em Psicologia, aqui no Brasil, que é o Sobre Sistemas Psicológicos. E o Vygotsky vai colocar uma coisa que a gente quase não vê nos textos científicos, né? Era esse o nosso erro. Ou seja, admitindo que como eles estavam abordando as questões do desenvolvimento não eram as mais adequadas. Que é, inclusive, como o Leontiev vai continuar entendendo depois, né? O Leontiev, ele, de certa maneira, ele vai continuar essa lógica de 27 e 31, de estudar as funções psicológicas em separado. E o Vygotsky, ele entende que não, que a partir desse momento, ele entende que as funções psicológicas superiores devem ser estudadas em relação, porque o que é mais importante na compreensão do desenvolvimento humano não é o desenvolvimento das funções em si, mas a mudança da relação entre as funções. Por isso que ele não tem um livro sobre pensamento e um livro sobre linguagem, como Piaget, por exemplo, né, que tem lá gênese das estruturas lógicas elementares, né, e a formação do símbolo na criança. Não, o Vygotsky tem pensamento e linguagem, né? Então, nessa época, aqui a gente vê, então, né, os 5 ali embaixo, né, no círculo, o Vygotsky e o Luria como parte central, onde orbitam, então, várias pessoas de áreas diferentes, né? Áreas de estudos clínicos e médicos, pessoas lá da defectologia, que esse era um dos trabalhos principais do Vygotsky, né, trabalhar com a questão da defectologia, estudos em defectologia, e algumas outras pessoas também, como o Eisenstein, que eu citei agora há pouco, né? Como eu disse, isso tudo vai mudar, né? Então, cada componente desse grupo começa a se especializar, o Leontiev começa a tentar buscar o seu próprio programa de pesquisa em Kharkov, né? Vygotsky, ele até se interessa, ele tenta se mudar para Cracóvia, mas acaba não se mudando,
né? Ele chega a se matricular no curso de medicina lá, junto com o Luria, mas ele não se forma, né? E nesse período, o Luria ele vai para o Uzbequistão fazer pesquisa, né? Essa pesquisa do Luria, quem quiser saber um pouco dela, tem um texto em português nesse livro Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, que ele vai falar a questão da autoconsciência das pessoas do Uzbequistão. E nesse período também tem um texto que eu acho que é fundamental do Vygotsky, que é esse sobre o problema do trabalho criativo do ator, que eu acho que é o mais próximo que nós temos de uma visão sistêmica do desenvolvimento do afeto e das emoções por Vygotsky, né? Ele começa, né, em seguida, né, em 33, ele começa a escrever esse grande tratado sobre as emoções, mas ele não termina, né? Ele faz toda a parte de crítica, né? Ele apresenta muita questão das emoções a partir do ponto de vista do Spinoza, mas ele não termina esse trabalho, né? Em 33 e 34, já muito doente, né, o Vygotsky, ele dá as conferências sobre pedologia, que aqui no Brasil saiu publicado como sobre os fundamentos de pedologia, traduzido pela Zoya Prestes, e até pouquíssimo tempo atrás só tinha em russo e em português, com exceção da quarta aula, que é o famoso problema do meio, que tinha em inglês, né, também. Né? Eu, se não me engano, eu acho que também em espanhol, não tenho certeza. Em 34, Vygotsky, ele termina de escrever o pensamento e linguagem, pensamento e fala, pensar e falar, né? A tradução, depois a Priscila problematiza a questão da tradução do título do livro, né? E aqui eu vou até pegar para ler certinho, né? O Vygotsky, então, ele vai para o hospital carregando o quê? O Hamlet, né? E uma nas notas, né, que a Zavarchineva publica, então, alguns anos atrás, tem uma que talvez foi uma das últimas coisas escritas, né, do Vygotsky em os seus cadernos de anotações. Então ele fala: eu irei morrer no cume como Moisés, tendo vislumbrado a terra prometida, mas sem pôr os pés nela. Ou seja, ele compreende, ele entende que ele compreendeu os meios, os modos de produzir uma psicologia materialista, histórica, dialética, mas ele não conclui esse projeto. Né? Sai, Lore, lá para fora. Pessoal, desliga o microfone, por gentileza. Obrigado. Então, ele vislumbra esse projeto, né? Mas não tem como terminá-lo, né? A gente vê aí que durante muito tempo, 16 anos, o Vygotsky lutou com a tuberculose, né? Mas acabou sucumbindo em 11 de junho de 1934. Né? E assim se encerra, então, essa fase de revisão da teoria do Vygotsky, né? De revisão da psicologia histórico-cultural. Nessa fase, nós temos trocas aí com o Kurt Lewin, que inclusive duas alunas dele vêm trabalhar com o Vygotsky. Tem os defectologistas, né? E tem o grupo de Leningrado, entre eles o Elkonin, né? Que vai estudar o jogo, o brincar. E o grupo de Kharkov, né? Que está o Leontiev e o Luria, né? Bom, então aqui Vygotsky morreu. Mas a história do seu círculo não termina.